Luís Montenegro, primeiro-ministro em funções, processou a título individual o Partido Chega e quer a retirada imediata dos cartazes que o comparam a José Sócrates, a Eduarda Dias e o Jaime Guilherme. Estão preparados para ouvir a reação de André Ventura. Eduarda. André Ventura, começava precisamente por te perguntar, porque Luís Montenegro confirmou que processou Chega e que exige a retirada imediata dos cartazes que o comparam a José Sócrates. André Ventura já terá sido notificado, pergunto-lhe como é que vai responder. Não, bom, antes de mais eu não fui notificado ainda de nenhuma ação judicial do Primeiro-Ministro contra mim ou contra o partido. E também queria dizer o seguinte, confirmar-se que é verdade que houve uma ação judicial do Primeiro-Ministro contra o partido por causa dos outdoors e por causa das nossas mensagens políticas. Parece-me, primeiro, eu não me lembro de nenhum precedente na nossa democracia em que isso tenha acontecido. Segundo, parece-me uma coisa extremamente grave, que um Primeiro-Ministro conviva mal com a liberdade de expressão e com a liberdade de opinião. E terceiro, nós estamos a transmitir uma mensagem ao país que eu já expliquei, de que PS e PSD são hoje em dia, ao fim de 50 anos, na nossa perspectiva, o símbolo da corrupção que se instalou em todos os digamos assim, em todos os degraus da governação pública do país, nas freguesias, nas câmaras, no Governo Nacional, etc. E Montenegro é o atual Primeiro-Ministro e líder do PSD. Ele é a expressão dessa corrupção. Aliás, viu-se agora, mesmo na Madeira, acabámos de ter ontem eleições, quem é que foi o candidato Luís Montenegro e qual foi o entusiasmo de Luís Montenegro. Portanto, eu vejo com alguma estupefação que um primeiro-ministro, um democrata, entenda que deve ir para os tribunais processar um partido, processar um líder partidário e exigir-lhe que retire cartazes políticos que estão na rua. Eu não sei o que é que a Justiça vai determinar, nós, como sempre, estamos à disposição e responderemos no tempo e no prazo que tivermos que responder, mas não deixe de notar que isto é grave. Quer dizer, qual é o próximo passo? É pedir-nos para retirar posts do Facebook e do Instagram, é querer controlar as nossas páginas das redes sociais, é querer decidir o que é que nós temos nos folhetos de propaganda do partido. Quer dizer, isto é um Primeiro-Ministro que convive mal com a democracia, convive mal com a liberdade. Não fomos nós que não quisemos dar explicações sobre o caso da SPI não viva, não fomos nós que nos embrulhámos em suspeitas por nossa própria culpa. O Primeiro-Ministro teve e continua a ter suspeitas graves sobre a sua pessoa, que não quis explicar. Esse é um facto. O segundo facto também é que este PSD e este Primeiro-Ministro têm sido um dos maiores símbolos, tal como José Sócrates também, da podridão do sistema. E por isso, nós não vamos retirar os nossos cartazes que evidenciam isso mesmo, que o sistema está podre e está corrupto. Não se arrepende de nada da forma como foram feitos esses cartazes? Não me arrependo de nada. Eu arrependo-me é de ter menos tempo e de não ter tantos meios para dizer às pessoas que o sistema está corrupto e está degradado. E que neste momento Luís Montenegro é o símbolo desse sistema, porque ele é o Primeiro-Ministro. Todos já tivemos caras em cartazes, eu tive caras em cartazes de esquerda a associar-me ao fascismo, ao racismo, ao nazismo, a roubar o povo português, juntamente com o Passos Coelho e com o Cavaco Silva. Eu achei que a democracia funciona assim, as pessoas depois escolhem. As pessoas depois escolhem quem querem e em quem confiam. Não sendo o Primeiro-Ministro suspeito sequer de corrupção, por que razão é que acha que faz sentido compará-los no cartão? É o símbolo do sistema de corrupção que temos hoje, que é um sistema que não é só, muitas vezes por conduta própria, mas por conduta sobre terceiros, que ele se torna o símbolo dessa corrupção. Eu vou-lhe dar um exemplo. O caso de Pinto Moreira, muito próximo do Luís Montenegro, e vamos ver até se não era muito mais próximo do que nós desconfiávamos. Pinto Moreira foi acusado de corrupção, está hoje a ser julgado por corrupção, mas todos vimos e ouvimos as conversas, todos vimos o julgamento que está a decorrer. O que é que o Luís Montenegro fez a Pinto Moreira? Manteve-o na bancada parlamentar do PSD. O que é que o Luís Montenegro fez com Miguel Albuquerque? Manteve-o como candidato. Portanto, sim, Montenegro é também o símbolo da corrupção que Portugal tem que combater, que a Justiça tem feito por combater. Se é suspeito, não acha que pode ser difamatório comparar os dois casos, ou no limite até pelo menos desonesto? Estão os portugueses há 50 anos, que estão a ser difamados. Mas isso não responde a minha pergunta. É o que eu estou a dizer, difamados estão a ser os portugueses há 50 anos, que por trás de pessoas que se fingem muito íntegras, estão a suportar e a defender todo o esquema de corrupção por trás. José Sócrates também não foi condenado ainda. Mas todos sabemos o que é, porque todos sabemos que de repente a mãe dele enriqueceu, o pai dele enriqueceu, a avó dele enriqueceu. Desculpem lá, não há outra forma de falar com as pessoas. Eu sei que muitos não gostam do estilo, mas é assim, eu agora começo a ver em Luís Montenegro muitas semelhanças com o que tínhamos tido com José Sócrates. Mas legalmente, e sendo também entendido nessa matéria, admite que possa ser considerado difamatório? Já se o José Sócrates também quiser processar, nós vamos ver o que é que a Justiça vai fazer. A parte legal tem a sua componente. Agora, há uma coisa que eu sei. Nós não podemos ter em Portugal políticos que chegam com uma mão vazia e saem com uma mão cheia de Lisboa. Não podemos. E é isto que temos tido.
Como os tribunais têm dito, quem cabritos dá e cabras não tem, de algum lado lhe vem, sendo político. Luís Montenegro tem dado o pior exemplo nessa matéria. E por isso, eu sou boas pelas notícias que tínhamos sido processados. Eu respeito isso como um exercício de ação, enfim, digamos assim, judicial, mas não respeito isso politicamente. Porque significa que o Primeiro-Ministro não convive bem com a liberdade de expressão, não convive bem com a diferença de opinião, mas mais. O Primeiro-Ministro sabe que foi ele que se enredou nas suspeitas que neste momento existem sobre ele. Ao não explicar como é que comprou casas a pronto, pagamento, ao não explicar o dinheiro distribuído por contas bancárias, ou seja, nada disso foi criado nem por si, nem por mim, nem por ninguém que está aqui. São suspeitas graves e severas sobre um político. Tudo isto, e não só as condenações, contribuem para aumentar um clima de suspeição sobre a nossa democracia e um clima de corrupção. A corrupção não acontece só ao fim de não sei quantos anos, quando a pessoa finalmente perante um tribunal lhe é dito assim, és corrupto. Não, a corrupção também acontece quando nós escolhemos candidatos que são corruptos. A corrupção também acontece quando nós protegemos corruptos. A corrupção também acontece quando nós não damos as explicações ao país que é preciso sobre a forma como enriquecemos ou a forma como os que estão próximos de nós enriqueceram na política. E portanto, o Chega não vai retirar estes cartazes, a menos que de uma forma, digamos assim, inédita, um tribunal ordenasse a retirada de outdoors e de cartazes de um partido. Também tenho que lhe dizer uma coisa. Desde 25 de abril de 74 eu penso que nunca teria acontecido e que seria a primeira vez. Nós já temos tido, tudo é possível, e a Europa tem mostrado que tudo é possível acontecer, mas eu confio muito na nossa justiça. Acho que a justiça tem que defender o bom nome das pessoas, isso é uma evidência, mas também tem que defender a liberdade de expressão dos partidos e também tem que defender a integridade do sistema. Portanto, é um mau dia para Luís Montenegro, é um mau dia para a democracia, mas eu estou confiante que a justiça vai tomar a decisão certa no momento certo. André Ventura, quanto às eleições realizadas ontem na Ilha da Madeira, face ao resultado do Chega, que teve uma ligeira descida, acredita que a sua estratégia para as eleições legislativas pode ser alterada ou pode vir a ser afetada? Não, de maneira nenhuma. Nós definimos uma estratégia contra a corrupção, uma estratégia que mostramos ao país que não mudamos mesmo quando os resultados são ou menos bons ou são muito bons. A nossa estratégia é sempre igual. Foi igual quando só tínhamos um deputado, foi igual quando passámos para 12 deputados, foi igual quando tivemos 50, foi igual quando nas europeias tivemos uma descida e agora na Madeira mostramos uma coisa ao país. É que nós não queremos estabilidade a todo o custo, sobretudo ao custo da corrupção e ao custo da falta de integridade do sistema. E muitos partidos nos disseram, e muitos analistas nos disseram, eles não terão coragem porque têm medo de ir a eleições. Nós mostramos ontem que o nosso jogo, a nossa decisão, os nossos processos de decisão nem têm nada a ver com votos, têm a ver com integridade. Eduardo Dias com Jaime Guilherme, ouvirem André Ventura a reagir à notícia de que Luís Montenegro, primeiro-ministro em funções, processou a título individual o Partido Chega e quer a retirada imediata dos cartazes que o comparam a José Sócrates. Há pouco ouvíamos André Ventura a acusar Luís Montenegro de conviver mal com a liberdade de expressão, com a democracia e com a liberdade e a garantir que não vai retirar os cartazes que mostram que o sistema está morto e corrupto, na opinião